Existe uma presença invisível caminhando ao seu lado desde o instante em que você nasceu. Ela nunca tirou os olhos de você, nunca descansou, nunca se atrasou, nunca hesitou. Ela esteve lá quando você respirou pela primeira vez. Ela estava presente em cada aniversário, em cada conquista, em cada perda, em cada noite em que você acreditou que ainda havia muito tempo. E estará presente no último segundo da sua existência, a morte. Nós falamos dela como se fosse um evento futuro, uma interrupção distante, algo que pertence ao fim. Mas isso é uma ilusão. A morte não está no fim da vida. Ela está dentro dela. Ela acompanha a cada segundo. Ela participa de cada escolha. Ela está presente agora. Enquanto você ouve estas palavras, uma parte da sua vida está deixando de existir para sempre. Este minuto jamais voltará. Este instante está morrendo. E talvez essa seja a primeira grande verdade que recusamos aceitar. Não morremos apenas uma vez. Morremos o tempo todo. Cada versão antiga de você desapareceu. Cada momento vivido foi aniquilado no instante em que passou. Tudo aquilo que você já foi está morto. E ainda assim, seguimos agindo como se tivéssemos domínio sobre o tempo, como se pudéssemos acumulá-lo, como se pudéssemos negociá-lo, como se houvesse um estoque infinito esperando por nós. Mas não há. A morte é a única promessa que a existência cumpre com perfeição absoluta. Nada escapa dela, nada a convence, nada a adia para sempre. Ela alcança reis e mendigos, gênios e esquecidos, santos e tiranos. Ela não distingue beleza, riqueza, inteligência, juventude ou poder. Diante dela, toda a hierarquia desmorona. Toda a identidade perde importância. Todo o ego é reduzido ao mesmo silêncio. E talvez seja justamente isso que a torna tão aterrorizante. Porque a morte não ameaça apenas o corpo. Ela ameaça a narrativa que construímos sobre quem somos. Ela destrói a ficção da permanência. Ela revela a fragilidade radical da existência. E nós odiamos isso. Passamos a vida inteira tentando esquecer. Criamos sistemas inteiros para não olhar diretamente para ela. Construímos distrações, acumulamos tarefas, consumimos entretenimento sem pausa, transformamos rotina em anestesia. Qualquer coisa serve, desde que não precisemos encarar a pergunta inevitável: o que significa viver sabendo que tudo termina? Essa talvez seja a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. E também a mais evitada. Porque não existe resposta confortável. Não existe frase motivacional capaz de dissolver esse abismo. Não existe promessa suficientemente bonita para apagar essa realidade. A morte permanece, silenciosa, imóvel, esperando, mas talvez seja justamente aí que ela revela seu verdadeiro significado. Talvez a morte não exista para destruir a vida. Talvez ela exista para torná-la possível. Talvez sem ela, nada importaria. Talvez sem ela, não haveria urgência. Não haveria escolha real. Não haveria intensidade. Não haveria presença. Talvez seja a sombra da morte que dá contorno à luz da existência. E talvez só possamos entender o valor de estar vivos quando finalmente paramos de fugir dela. Hoje, vamos fazer exatamente isso. Sem conforto, sem fuga, sem distração. Hoje vamos olhar para a verdade sobre a morte. E talvez, se tivermos coragem suficiente para permanecer até o fim, descobramos algo ainda mais perturbador. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido morrer. Talvez o verdadeiro terror seja perceber, tarde demais, que nunca vivemos de verdade. Ninguém nasce temendo a morte. Esse medo é aprendido, construído, absorvido. No início, somos incapazes de compreender a ausência definitiva. Quando crianças, a morte parece reversível, uma espécie de desaparecimento temporário, algo abstrato, mas então ela se apresenta.
às vezes como a perda de alguém, às vezes como o enterro de um animal, às vezes como o olhar silencioso de um adulto incapaz de explicar o inexplicável. É nesse instante que a mente percebe algo devastador. Existem coisas que não voltam. E essa descoberta muda tudo, porque até então o mundo parecia contínuo, seguro, previsível. Mas a morte rasga essa ilusão. Ela introduz ruptura. Ela mostra que a existência contém buracos impossíveis de preencher. E a partir daí, algo nasce dentro de nós. A ansiedade ontológica. A angústia de saber que tudo o que existe está ameaçado pela possibilidade do desaparecimento. Esse medo cresce silenciosamente ao longo da vida. Às vezes se manifesta como ansiedade difusa, às vezes como compulsão por produtividade, às vezes como necessidade obsessiva de controle. Mas sua raiz permanece a mesma, a consciência de que tudo pode acabar. Se observarmos honestamente a história humana, veremos algo impressionante. Grande parte da civilização pode ser interpretada como uma gigantesca tentativa de negar a morte. Construímos monumentos para sermos lembrados. Escrevemos livros para sobreviver simbolicamente. Criamos religiões para prometer continuidade. Buscamos filhos, legados, feitos históricos, influência, reconhecimento. Tudo isso carrega uma esperança silenciosa. Talvez assim eu permaneça. É compreensível. A ideia de desaparecer é brutal, mas há um problema. A obsessão por permanência pode nos afastar da experiência viva. Quem está ocupado demais tentando durar, muitas vezes esquece de existir. Passa a viver para a memória futura e não para a presença atual. E então a morte se torna dupla tragédia. Ela encerra a vida e revela que ela nunca foi realmente habitada. O tempo não é apenas cenário da existência. Ele é sua erosão constante. Cada segundo é uma pequena morte. Cada escolha elimina milhares de outras vidas possíveis. Cada caminho seguido enterra caminhos alternativos. A versão de você que poderia ter sido outra coisa desaparece a cada decisão. Isso significa que morrer não é evento isolado, é processo contínuo. Estamos sendo desfeitos pelo tempo a cada instante. E talvez seja justamente isso que torna viver tão precioso. Porque viver é dançar sobre ruínas invisíveis. É construir significado enquanto tudo desmorona lentamente ao redor. E há algo profundamente belo nisso. Porque mostra que a vida não é valiosa apesar da morte. Ela é valiosa por causa dela. Friedrich Nietzsche recusava consolos fáceis. Ele desprezava qualquer filosofia construída para anestesiar o medo. Para ele, a grandeza humana exige confronto, olhar para o abismo e permanecer. Nietzsche acreditava que quem aceita radicalmente a finitude se torna capaz de afirmar a vida com intensidade incomparável. Daí nasce a ideia do eterno retorno. A pergunta brutal: se você tivesse que viver exatamente esta vida infinitas vezes, aceitaria? Poucas perguntas expõem tanto. Ela revela o quanto estamos distantes da existência autêntica, porque força a honestidade absoluta. Se a resposta for não, algo precisa mudar. E a morte é justamente o lembrete dessa urgência. Ela diz: você não terá infinitas tentativas. Nos ensinaram que viver bem significa estabilidade, conforto, acúmulo, segurança. Mas a morte ri silenciosamente dessa ilusão, porque nada disso permanece. O que chamamos segurança é apenas distração organizada. A morte não negocia contratos, não respeita planejamentos, não se impressiona com patrimônio. Ela revela que a verdadeira questão nunca foi possuir mais tempo, mas usar o tempo que existe. E isso é assustador, porque exige responsabilidade. Não podemos culpar eternamente circunstâncias externas. A finitude exige decisão, exige escolha consciente, exige vida deliberada.
Quase ninguém, diante da morte, lamenta não ter trabalhado mais. Não lamenta ter acumulado pouco status. Não lamenta ter agradado menos estranhos. Os arrependimentos reais são outros. Não ter amado honestamente. Não ter dito a verdade. Não ter arriscado. Não ter sido autêntico. Não ter vivido segundo a própria natureza. A morte reorganiza prioridades com crueldade absoluta. Ela mostra, tarde demais para muitos, o que sempre importou. E talvez a sabedoria esteja em aprender isso antes. Talvez a morte seja o maior presente filosófico já dado à humanidade, porque ela destrói mentira, ela purifica excessos, ela separa essencial de superficial, ela obriga a profundidade. Sem morte, seríamos eternos adiadores. Nada teria urgência. Nada exigiria entrega total. Nada precisaria acontecer agora. A morte nos salva dessa indiferença infinita. Ela dá densidade ao instante. Ela transforma segundos comuns em milagres silenciosos. Você está vivo agora, respirando, pensando, sentindo, consciente. E isso é absurdamente improvável. Um dia não estará, e justamente por isso este momento é sagrado. Talvez essa seja a verdade final. A morte não existe para humilhar a vida. Ela existe para torná-la preciosa. E a pergunta que realmente importa não é quando vou morrer, mas o que estou fazendo com o tempo que ainda me foi dado? Porque um dia o silêncio chegará, sem aviso suficiente, sem negociação, sem retorno. E quando ele chegar, restará apenas uma questão: você viveu ou apenas esperou? Pense nisso. E até o próximo vídeo de O Nome das Coisas.